E aí, pesquisando a respeito da influência dos nossos amigos aí, os nossos queridos ETs, que também somos ETs, né? Desde quando eles estão aqui, desde quando a gente percebeu a presença dele. A gente pensa que agora de poucos anos para cá, né? Que nada. Eu achei algumas coisas bem interessantes a respeito deles. Lá na caverna de Kimberley, na Austrália, eles acharam essa pintura nas cavernas. E eles verificaram que essa pintura era de 3.800 anos antes de Cristo. Gente, 3.800 anos antes de Cristo, não existia pintura nas cavernas. Quem pintou isso aqui? Os cientistas acham, e eu concordo com eles, que isso é um autorretrato. Eles mesmos se retratando antes de ir embora, deixando aqui a sua marca. Está aqui as carinhas, né? Aquela carinha famosa do ET com um olhão grande e um capuz, alguma coisa envolvendo sua cabeça para se proteger do frio. E aí, pesquisando mais a respeito, eu descobri que lá no Tibete, o Tibete fica lá no Himalaia, para quem ainda não sabe ali o Monte Everest? É uma das regiões com maior energia, concentração de energia do nosso planeta. E numa das cavernas, eles descobriram os discos de Dropa. Não sei por que eles deram esse nome, né? E esses discos aqui são discos metálicos, de uma liga que não existe aqui no planeta Terra. Não conseguiram identificar qual é o mineral dessa liga metálica. E esses discos, eles têm inscrições muito interessantes. E essas inscrições, os cientistas analisando, eles descobriram que foi feito com raio laser, ou alguma coisa semelhante, porque não há possibilidade de se fazer isso com qualquer picareta, pedra ou qualquer ferramenta que se tenha hoje em dia, ainda mais naquela época. E eles pediram para alguns daqueles aqueles cientistas que estudam as pirâmides, os hieróglifos, para tentar traduzir o que eram esses desenhos, que mensagem que eram essas, né? E eles descobriram uma coisa muito interessante há 12.000 anos atrás. Esses discos contam a história de uma nave extraterrestre que estava estudando o planeta Terra, teve um defeito e teve um pouso forçado lá no Himalaia, lá no Tibete. E lá, isso contado por essas figurinhas, esses hieróglifos aqui. E lá, eles se depararam com uma tribo. Nós não éramos ainda esses homens que nós somos hoje, né? Eram tribos selvagens. Alguns desses seres extraterrestres morreram num conflito até que essa tribo se desse conta que eles estavam em paz. Eles eram em paz. E aí eles permaneceram. Tentaram consertar a nave, mas não conseguiram. E foram obrigados a ficar aqui até o seu desencargo. Porque não tinham mais como voltar, não tinham como ir buscá-los e nem nada. E aí supõe-se que tinham pelo menos 3 astronautas alienígenas nessa nave. Por quê? Um deles tinha que fazer essa inscrição. Um morreu e um outro foi enterrado no fundo da caverna. Aqui eles descobriram, pesquisando, se aprofundando nessa caverna, eles descobriram um esquife, uma sepultura de um ser alienígena. Essa raça se chama Grey. E eles estão aqui há milhares de anos aqui no planeta Terra, antes mesmo do homem pisar aqui. E olha que interessante, estava enterrado, foi desenterrado. Os aborígenes daquela época, 12.000 anos, gente, eles não enterravam seus corpos. Então, se um foi morto, o outro foi enterrado, alguém enterrou. Então, supõe-se que tenham sido pelo menos 3 desses seres, há 12.000 anos atrás. Olha que interessante. E aí, no Egito Antigo, 3.100 anos antes de Cristo, aqueles hieróglifos que tem lá nas pirâmides, também, olha só que interessante, alienígenas recebendo
panos, recebendo algum tipo de tratamento dos nossos humanos aqui. Que bacana, como se eles fossem deuses, né? Isso há 3.100 anos antes de Cristo. E aqui nesse portal, nas paredes, olha que bacana. O que é isso aqui? Não parece ser um helicóptero? Ah, coincidência, deve ser um bicho. Não, o bicho está muito bem representado aqui, ó, uma vespa, ou alguma coisa assim, né? E olha isso daqui, ó. Não parece uma nave espacial? Olha esse outro aqui, ó, inclusive com comandos. Isso aqui também, olha que interessante, né? Isso foi registrado e eles cavando essa região aí de Abdus, não sei se é porque por causa disso chama abdução, né? Eles encontraram aqui um esquife de faraó, aqui, todo mumificado, de um extraterrestre. Olha aqui, o mesmo Gray, parecido com aquele lá, enterrado. Ó. Ele tem mais ou menos de 1 metro a 1,20 m de altura. Durante a Idade Média, era muito comum fazerem xilografias. Sabe o que é xilografia? Aquela gravura em madeira. Fazia a gravura esculpida na madeira, depois passava aquilo numa tinta, tipo nanquim, batia num papel, você tinha ali como se fosse um carimbo, essas gravuras, você podia reproduzir. E olha que interessante, a abdução alienígena durante a Idade Média, tá? Aqui o contato de um ser com um religioso, pela vestimenta aqui, a gente vê que é um sacerdote, alguém assim, de uma alta hierarquia, né? Aqui, mais outras figuras, uma coisa bem interessante. Significa que a igreja sabe a respeito dos extraterrestres, sabe há muito tempo. Mas a gente sabe que não é conveniente falar a respeito disso, né? Os nossos cientistas descobriram desde 1974, se eu não me engano, o ano, eu sou meio ruim para data, viu gente? Descobriram o seguinte, que vagando ao redor do nosso planeta tem um satélite artificial alienígena. Olha que bacana. Tiraram várias fotos, eles já sabem disso, né? Já sabem. E o que é interessante, naquela época, em 1970 e pouquinho, nós já tínhamos alguns satélites ao redor da Terra. Só que os satélites faziam uma trajetória meridional, seguindo a linha do Equador. Por quê? Porque é mais fácil. Esse satélite alienígena, eles descobriram que está lá há mais de 13.000 anos e faz uma órbita polar, de um polo ao outro. Uma coisa que para eles era impossível fazer uma órbita desse jeito, sendo que o planeta gira assim e ao redor do Sol também, né? Mas já fazia isso. E a órbita que ele faz é imprevisível, porque ele fica mudando o seu curso. E descobriram também que, fazendo sondagens de longe, que ele emite pulsos eletromagnéticos na direção do espaço. Fizeram uma triangulação, ou seja, várias antenas apontadas ao mesmo tempo para ele, para saber para que direção ele está apontando. Como é feito no nosso GPS, né? Você pega 3 torres, vê o teu sinal onde está e você sabe exatamente onde você está, né? E eles descobriram que esse satélite está emitindo sinais, enviando sinais para a constelação de Órion, lá na direção das Pleiades, Aldebaran. Coincidência, né? Uma coincidência muito incrível.